A rainha dos temas polêmicos tá com dificuldade, inclusive, de trazer o tema de hoje, tudo bom? Vamos lá. Você ainda não vive a sua vida dos sonhos porque você não conhece a sua versão dos sonhos. Não te falta poder, te falta clareza. Toma seu café aí, que eu... Tem vários vídeos aqui no canal sobre essa informação da vida dos sonhos, de clareza e biriri bororó. Mas hoje eu senti de trazer um tema complementar ao que a gente começou a conversar na semana passada. Quando eu falo que a verdade é que você não conhece a sua versão dos sonhos, e é por isso que você não vive ela, eu não tô falando de saber o carro que você teria, de saber o relacionamento que você gostaria de ter, o trabalho, quanto dinheiro, a conta bancária. Você não conhece a nível vibracional. Você não conhece o sentimento que aquela sua versão tem. Eu até relaxei aqui porque eu vou falar. É uma paulada. Mas canal de expansão de consciência, vocês já sabem, né? Estamos aqui para isso. Como que você vai viver algo que você não sabe nem o que é? Se eu te disser que a tua vida dos sonhos é um o que isso fala para ti? Absolutamente nada. E esse é o ponto. Quando a gente quer criar alguma informação, a gente quer criar uma experiência, a gente não sabe o sentimento que tá por trás disso. E principalmente, não é só o sentimento e o desejo distante, mas existe uma informação que antecede isso, que são os seus padrões de sentimentos que você já teve até aqui. Que no fundo, criaram tudo que você conhece como vida. Como experiência, como relacionamento, como dinheiro, como saúde. Você não é fruto do acaso. Você é fruto de inúmeras escolhas que precisaram acontecer para que a vida chegasse até você. Incluindo a escolha do seu pai ficar com a sua mãe. Sem o encontro íntimo deles dois, não importa se é adotado, se é emprestado, se é... Você é fruto de um relacionamento íntimo de um homem e de uma mulher. Não importa que também se o pai foi ótimo, a mãe foi ótima, ou eles foram os vilões da sua história. Inclusive, isso que é uma dica do fundo do coração. Para de culpar pai e mãe. Quanto mais você culpa pai e mãe, mais você briga com a vida. Mais você nega aquilo que você mais precisa. Fica aqui a recomendação. Oração do Perdão, Cristina Cairo, 90 dias. Um dia pai, um dia mãe. Um dia pai, um dia mãe. Eu tô no dia 45. E foi uma reviravolta, gente. Que é, olha... mudou a relação com os seus pais? Não foi a relação com os meus pais que mudou. Foi a postura da Amanda em relação ao pai e à mãe dela. E, gente, essa é a grandeza. Porque quando você quer criar uma vida dos sonhos, não é a vida automaticamente vai jogar pra você aquilo que você quer. Do nada. É a sua postura quem vai mudar. É as suas escolhas que serão diferentes. Para que você, inclusive, colha informações diferentes. Se você é a pessoa que nunca saiu jantar fora, porque quando era criança tinha que economizar, e aí sempre tinha gente cozinhando em casa, talvez você tenha raiva de cozinhar. E aí, a primeira vez que você vai para um restaurante, o seu corpo chega a estranhar. Ele não sabe direito como fazer, como se comportar, o que falar. O medo de que a conta vai vir muito cara no final. Eu acho que eu já contei essa experiência aqui pra vocês. Eu tenho uma amiga em São Paulo, gente, eu amo sair com ela. Todas as vezes, quando eu era criança, eu não era a pessoa que, não pode sair. Mas quando a gente saía, tinha que dar uma segurada. O que aconteceu? Saí com essa minha amiga.
E nas experiências que eu tinha com a minha família, era assim. A gente vai, bebe água ou no máximo refrigerante, que o preço é o mesmo. Não pede sobremesa. E pede o prato, um dos mais acessíveis que tem. Quando eu saí com essa minha amiga em São Paulo, gente, a gente chegou no restaurante, a gente pegou a entrada, o prato principal que a gente queria comer, sobremesa e bebemos vinho. É óbvio que a conta refletiu isso. Mas percebe? Se eu não tivesse passado pela experiência, eu ia continuar repetindo o padrão de pede água ou Coca-Cola, não pega entrada nem sobremesa e pega o prato mais acessível. A primeira vez que eu vivi isso, gente, foi uma adrenalina. É sério, foi muito doido. E não porque eu tava fazendo algo de errado, porque, meu Deus, ai, eu vou ficar devendo, ai, não. Não. Tava dentro das minhas possibilidades, senão não tinha nem ido. É óbvio que no final, a conta. Aí é que tá, isso também é informação, gente. É que daí, aí. Já vou anotar, inclusive, o tema pro próximo vídeo. Noção. Quanta gente que tem e que não tem, né? Tema bem, bem polêmico. Oi, glórias. Mas aqui eu tô trazendo noção no sentido mais assim, você tem noção de quanto custa as coisas? E é óbvio. Quando a gente escolhe no cardápio, você sabe. Você sabia o preço do vinho, você sabia o preço da entrada, da sobremesa, do prato que você escolheu. Então, tudo bem. Quando vem a conta final pra você pagar, ok. Já tinha uma noção. Mas eu acho que essa é a informação. O que eu paguei financeiramente não tem explicação do benefício energético que aquilo me trouxe. Por quê? Eu me expus a uma experiência que eu nunca tinha me exposto antes. Eu vivi algo que eu nunca tinha vivido antes e que eu não tinha nem como saber que podia ser um desejo da Amanda de ir pro restaurante pedir entrada, prato principal, sobremesa e beber vinho, porque eu nunca tinha passado por isso, eu não sabia nem que era possível. A gente ia, a gente via, mas era inacessível, era distante. E pasmem, é isso que você faz com a sua vida dos sonhos. É inacessível, é distante, aquele relacionamento. Você olha, nossa, porque fulana tá num relacionamento assim, meu Deus, ela merece, né? Ela pode, eu não. Não, nossa, porque, meu Deus, aquele casal, gente, olha como eles se amam. Não, na minha família, menina, ninguém. Meu Deus. Na minha família é tudo dedo podre. Todas tia solteira, divorciada, morando com a mãe. E aí você assume isso como a tua verdade. Você assume isso como o teu destino. Que desastre. Ainda bem que você clicou nesse vídeo. A boa notícia é que tem como mudar. Só que você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que correr o risco. Eu tive que abrir mão de algumas outras informações para poder ir naquele restaurante e ter aquela experiência. Talvez foi um mês que no mercado eu peguei mais leve. Em alguns outros procedimentos lá de mulher, de unha, cabelo, maquiagem, pega mais leve. Economiza de um lado. Mas vai se permitindo chegar perto da experiência. Vai se permitindo chegar perto daquilo que você quer. Amanda, não tenho dinheiro para comprar o carro dos meus sonhos. Test drive é de graça. Só para você ver o que o seu corpo sente. E que nem eu falei pra minha mãe, eu brinquei com ela. Tá bom, o carro dos sonhos dela é o carro tal. Aí eu disse pra ela, mas tu já dirigiu? Eu já passei por isso, gente. Meu carro dos sonhos, na época, era uma Renegade. E aí deu um problema lá no carro dos meus pais. A gente precisou alugar um carro pra fazer uma viagem. E eu disse, vou alugar a Renegade, já que, né? Ok, aluguei a Renegade, dirigi a Renegade. Quem disse? Não quero. Não gostei. Tenho todo o direito, inclusive, de passar pela experiência e não gostar. Eu podia ter passado pela experiência do restaurante e não ter gostado. E olha só o que eu aprendi com aquela experiência. Vou para restaurante, entrada é importante? Depende. Naquele lugar sim, porque era queijo brie empanado. Mas eu posso ficar sem a entrada. Prato principal eu quero escolher aquele que eu quero. Sobremesa eu gosto muito. O vinho, eu gosto, mas tem o dia que eu gosto do vinho, o prato que combina com o vinho. Mas se eu não beber vinho quando eu sair jantar, eu não me importo. E eu acho que é isso.
Você só vai ter o poder de decisão, o poder de escolha e o acesso a essa informação quando você passar pela experiência. Da onde que surgiu a ideia do vídeo falando que você não conhece a sua versão dos sonhos? Vocês vão dar risada. Estava eu, toda xoxa capenga, numa lojinha de 1,99 aqui em Balneário. Mas, gente, pensa. Era alta temporada, era acho que 29 ou 30 de dezembro. 29. Um calor do caramba. Eu caminhando a pé, de chinelo. Tinha feito a unha. Tava assim, ó, só o pó. A mulherada que me acompanha aqui, ela vai saber que aquele dia que você bota uma caneta no cabelo, faz aquele coquinho de dominação de mundo, fica com um camisetão super confortável, mas você não está linda, você não está maravilhosa. Ponto. Diferente da Amanda que tá aqui apresentada pra vocês. Tudo bem que eu já apareci aqui chorando toda borrada. Mas hoje, ó, o rímel tá inteiro, né? Botou uma roupa bonita. Mas é que... Por que eu tô falando isso pra vocês? Naquele dia que eu fui naquela lojinha de R$1,99, eu esbarrei com uma moça. Mas pensa numa mulher elegante, gente. Ela tava só com um vestidinho bem soltinho, assim, tecido levinho. Mas o vestido lindíssimo. Um cinto, um saltinho bem baixinho, uma sandalinha, seu óculos de sol, a sua bolsa. E eu falei, gente, essa mulher, essa daqui, ela vai dirigir a Porsche Cayenne dela, a BMW X1. E foi isso que eu olhei, eu falei, é isso. Essa é a informação que eu quero mesmo quando eu tô resolvendo coisas do cotidiano. Parece bobagem, gente, mas a forma como a gente se enxerga e a forma como a gente se expõe... Ai, Amanda, mas você só foi na lojinha do R$1,99 e ninguém te conhecia. Não importa. Não tava falando sobre como as pessoas iam me ver, mas como eu me vejo. E se eu me vejo dessa forma, de que tá tudo bem sair toda... Eu ia falar lenta, esgolepada, eu não sei o que... Se você não se importa de sair toda desajeitada, e é diferente, tá? Vamos lá, cada um no seu contexto, não vamos exagerar aqui, pera. Talvez você aí do outro lado que tá me assistindo é uma mãe que tá no puerpério, não conseguiu nem tomar banho, mal dormir. Ai, eu quero ficar toda emperiquitada. Gente, noção, né? É o próximo vídeo. Mas, calma. Pega leve. Olha pra você e entenda. Você tá fazendo o melhor que você pode. Só que aquela versão da Amanda, que foi toda desajeitada, ela podia ter se arrumado. Era 5 minutos a mais, era um rímelzinho que eu ia passar. Era de repente, um negócio amarrado na cintura no camisetão que eu tava. Uma sandalinha ao invés de um chinelo, eu já ia estar bem mais elegante e, principalmente, alinhada com a versão da Amanda que eu quero ser. E tu vê, não foi nenhuma experiência num restaurante que me mostrou o que eu queria, foi uma moça na loja. Eu olhei e falei, meu Deus, que mulher mais elegante. E sabe o que é o melhor disso tudo? Qual que é a maior vantagem de tu ter noção e clareza do que você quer e caminhar nessa direção e fazer as escolhas alinhadas? A moça tava linda, ela tava deslumbrante. Mas não era sobre a forma como ela aparentava. Eu olhei pra ela e eu falei, cara, é o tipo de problema que essa mulher tem que eu quero ter na minha vida. É o tipo de desafio que ela enfrenta que eu quero enfrentar. Porque não é só a parte romântica, não é só a parte bela. Não é só a parte deslumbrante, montada com botox em dia, a sandalinha, o carrão. Não é sobre isso. Essa é uma mulher que, sem dúvidas, resolve os problemas. Cuida da casa, porque ela tava o quê? Na loja do R$1,99, que era uma lojinha de coisas de casa. Papelaria, talvez comprando material para as crianças. Mas percebe, gente? É todo um caminho, uma construção, um alinhamento entre a sua versão de agora, com os problemas de agora, com a vida de agora, com como você se parece agora, com a vida que você quer ter. Ah, eu quero emagrecer. Ok. Pra quê? Por quê? E qual é a força desse desejo? Ah, eu quero conseguir um emprego no cargo tal. Pra quê? Por quê? E qual a força desse desejo? Eu quero dirigir o carro tal. Pra quê? Por quê? E qual é a força desse desejo? De 0 a 10, o quanto você já chegou perto
desse desejo ser realizado. O quanto você chegou perto dessa experiência. Eu só vi que aquela moça estava deslumbrante e eu estava desajeitada porque eu conheço a versão deslumbrante da Amanda. Gente. E nesse dia aqui que eu tava me sentindo linda, maravilhosa, é essa informação que eu quero ativar. Todo dia significa que eu vou estar montada como se eu estivesse indo pro casamento do meu primo? Não. Mas, talvez a próxima vez que eu for fazer minha unha, que eu for na lojinha do 99, eu vou pensar bem, eu vou pensar direitinho e várias vezes. O que eu vou vestir? Se eu vou ir com o cabelo todo esgranhado, sem pentear, se eu não vou passar nenhum rímelzinho na cara. E não é pra que os outros me vejam deslumbrante, porque aquela mulher não tava nem aí pra minha opinião. Mas ela tava se sentindo linda. E no fundo, gente, todos os teus sonhos é pra que você se sinta melhor. A gente volta lá pro comecinho do vídeo. Frequência. Você tem desejos, sonhos, metas e objetivos porque você tá frustrado com alguns aspectos da sua vida agora. E tá tudo bem. Como eu te falei, todo mundo tem problema. Agora, vai devagarinho. Ah, eu vou pro restaurante, mas eu ainda não posso pegar entrada, prato principal, sobremesa e vinho. Eu vou só pegar o prato principal e o vinho. Eu vou só pegar a sobremesa que eu nunca como. Mas eu sempre quis. Eu olhava no cardápio e me disseram que era muito bom. Ah, mas aí eu vou ter que abrir mão de outro passeio que eu ia fazer, de uma viagem. Tá tudo bem. Faça as escolhas dentro da realidade, das possibilidades que você tem. Agora, para de dar força e poder para os seus antigos padrões. Para de dar força e poder para os seus antigos sentimentos, para essa frequência que te mantém aqui onde tu tá. Esse looping de vida que você entra. Agora vai, não foi. Abriu o pote de sorvete, era feijão. Talvez o feijão seja o que você precisa comer. Se você quer emagrecer, que bom que era feijão. É a vida te entregando o que você gostaria de conquistar. O que você precisa e não necessariamente o que o seu eu de agora quer. Sabe por quê? Você acessar a frequência e a vida dos seus sonhos, você vai precisar fazer escolhas que você nunca fez. Você vai precisar abrir mão de coisas que você não tem aberto. Ai, Amanda, quero morar melhor. Ok, vai te custar mais. Ai, Amanda, eu quero um relacionamento melhor ou melhorar o relacionamento que eu já tô. Ok? Que tipo de comportamento você vai ter que ter para chegar perto da experiência do que você quer? Exemplo, eu quero um relacionamento melhor. O que eu tô agora não tá bom ou eu não tenho nenhum. E ninguém chega perto. Quem chega perto não me respeita nem me valoriza. Aprenda a dizer não. A dizer não para essas informações que você já sabe que não é para você. Eu quero emagrecer. Eu tô frustrada com o meu corpo. Aprenda a dizer não. Ai, mas só hoje é um chocolatinho? Não. Ai, mas só hoje é sobremesa? Não. Porque o só hoje, gente... O só hoje, é final de semana, é feriado, é dia da bandeira. E aí você vai continuar criando um monte de desculpa que vai te manter na vida onde você tá. Só hoje comprar uma brusinha. Só hoje ir lá naquele show. Só hoje ir naquela balada. Só hoje dormir com aquele cara que não vale nada, que não me trata bem nem me respeita. Aí fica complicado, né, galera? Não tenho como te ajudar. Se tu continuar fazendo as escolhas que te mantêm aonde você tá, mas eu preciso que vocês prestem atenção na causa e na origem, tá? O que antecede essa escolha? Você está buscando um alívio imediato, momentâneo, um prazer nesse aqui, nesse agora, que vai te trazer um prejuízo gigantesco no longo prazo. E honestamente, esse é o ponto. Se você quer o prazer daquele corpo dos seus sonhos, se você quer o prazer daquela conta bancária dos seus sonhos, e se você quer o prazer do relacionamento dos seus sonhos, eu preciso que nesse aqui, nesse agora, você faça escolhas alinhadas. Não, eu não vou dormir até mais tarde. Não, eu não vou colocar o soneca do despertador. Não, eu não vou pular o treino hoje. Não, eu não vou comer chocolate hoje. Eu sei que a gente se frustra com os nãos que a gente escuta da vida, só que o não, ele é uma palavra extremamente importante.
Os limites são extremamente importantes. Sabe por quê? Vamos lá, volta lá para a informação do início do vídeo. A frequência original, a vibração original. Qual que é a frequência dos seus sonhos? A vibração dos seus sonhos. Essa versão sua disse que não para muita coisa. Quando você está vivendo a carreira dos seus sonhos, e eu aprendi isso observando os grandes players, inclusive em aula e formações. Quando você cresce, e aí você sai desse limite que você já está familiar e conhecido, começam a abrir muitas portas. E você tem vontade de dizer que sim para tudo, porque é tudo muito bom. Né? Os convites que começam a aparecer são incríveis. Diferentemente de quando você está começando, que você tem que implorar para um negócio meia boca. Agora, lá no topo, eu vou ter que dizer que não para um convite, sei lá, do Flávio Augusto, eu vou ter que dizer que não para um convite do Joel J, eu vou ter que dizer que não para um convite, sei lá, internacional, porque eu tô atendendo a outras demandas e cuidando de outras coisas. Exemplo, Anitta. O ano era 2017. Ela recebeu um convite para ir fazer uma apresentação internacional no programa do Jimmy Fallon lá nos Estados Unidos. No mesmo dia que ela ia ter um show em Caxias do Sul, na Festa da Uva. O que aconteceu, galera? Uma escolha muito simples, né? Eu também, no lugar da Anitta, escolheria. Óbvio que eu fiquei frustrada porque ela ia ir pra minha cidade e eu não pude ver o show dela. Mas o que pesa mais pra carreira dela? Pago a multa de não ir no show de Caxias do Sul e a visibilidade internacional que ela ia receber no programa do Jimmy Fallon. Mas esse é o ponto. Você vai precisar decidir e escolher. E, inclusive, falar que sim para muitas coisas, mas falar que não para várias outras. Medita aí. Na sua versão dos sonhos mais elevada. Qual é o sim que ela fala e qual é o não que ela fala? Para quem que ela diz sim, para quem que ela diz não? Quais são os limites que a sua versão dos sonhos aprendeu que você ainda está aprendendo? É o limite de parar de pular o treino? É o limite de parar de comer doce? É o limite de parar de aceitar a relação que te dá migalha? Fica aí a reflexão. E se você tem dificuldade de acessar essas informações ou sente algum bloqueio, me manda mensagem. Vai ser uma honra e uma alegria para mim poder contribuir com o seu processo. Hoje eu tenho feito atendimentos cada vez mais lindos. Todo dia 15 a gente tem a nossa mesa coletiva. E se você sente que você precisa desbloquear, destravar qualquer energia que está te impedindo de acessar essas frequências mais elevadas, garante a tua vaga na nossa mesa coletiva do próximo domingo, dia 15. Vai ser uma honra e uma alegria ter vocês com a gente. É sempre um trabalho surpreendente. Eu não tenho palavras para agradecer a confiança. Já tem mais? Gente... Faz desde 2023 que eu faço a mesa coletiva. E assim, ó, deixa aqui alguns depoimentos na tela. Então garante teu lugar e vem com a gente que vai ser uma energia sobrenatural. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Deixa seu like, se inscreve, compartilha com quem você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Lembra, sem consciência não tem graça. Nós somos. Beijo e até o próximo vídeo desse canal.